Estamos nessa série do livro de Êxodo. Hoje começando com as pragas. Como você sabe, são 10, hoje nós vamos ver 2 delas. Meus irmãos, você já deve ter ouvido falar por aí que cada uma dessas pragas tinha a ver com uma divindade do Egito. Existe sim uma correlação. Cada uma daquelas, o sangue que vem do rio, havia uma divindade que trabalhava com a questão do rio, das águas. Havia sim uma divindade que pertencia a essa família dos anuros, né, das rãs. Havia tudo isso. Mas não é por aí que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Eu me lembro do ano de 2023 para 2024, em que houve uma grande estiagem na Amazônia. Vocês lembram disso? É recente. E a gente via aqueles reservatórios, os rios, os igarapés, vazios. Tinha coisa aparecendo que tinha sumido, tinha carro que apareceu, né? Alguém foi se livrar do carro, jogou lá e agora a água baixou tanto que apareceu um carro de anos atrás desaparecido. Apareceu ossada de gente, apareceu de tudo, porque a água baixou demais. Houve consequências dramáticas para toda a bacia amazônica, não só brasileira, como dos países vizinhos, porque ali a necessidade do fluxo fluvial é vital, é para transporte, é para água potável, para alimento. Eles comem tudo, tudo na região amazônica depende dos rios. Né? O excesso de água prejudica, mas a falta dela, naquele caso, é ainda pior. E com aquela estiagem severa daquele ano, embarcações ficaram encalhadas, inclusive, alguns aqui conhecem o tio Silvio, que é um pastor, meu tio, que tem uma relação missionária com a Amazônia, e o barco dele ficou encalhado lá, um barco que ele ajuda com missões lá, ficou encalhado. As escolas tiveram que parar, suspender as aulas, não tinha como, as crianças não tinham como chegar, porque elas dependiam do barco, e o barco agora não podia mais navegar. Tinha água. Não sei se você já esteve na região amazônica, mas os postos de combustível, né, do pessoal que trabalha com transporte fluvial, é tudo posto flutuante. O posto desceu, encalhou. É um negócio impressionante, porque não é a nossa realidade. É claro que existem cidades grandes. Manaus é uma cidade grande, né? Tem muito asfalto lá, mas a maioria da região amazônica depende de rios. A pesca, a alimentação, tudo depende dos rios lá. Agora você imagina se, além de depender dessa natureza, eles também adorassem o rio Amazonas, o rio Negro, rio Solimões. Que era o caso dos egípcios. O rio Nilo representava para eles o que o rio Negro, o rio Amazonas representam aqui para a gente, em termos de sobrevivência. Aquela cheia que tem no Nilo, né, de tempos em tempos tem uma enchente no Nilo, e as águas vão beira fora, e aquilo torna aquela terra fértil. Eles dependem disso. E naquele tempo eles adoravam o Nilo. Vocês sabem que lá na Índia, o rio Ganges é considerado um rio sagrado. Não vou nem falar aqui daquela água, mas o povo desce ali, bebe, toma banho, faz de tudo com aquilo ali, porque existe um rito sacralizando aquele rio. E isso acontecia com o rio Nilo. Ele era sagrado e foi logo a primeira coisa. Nós veremos que foi a primeira ferramenta pela qual Deus começou um processo. E esse processo visava tirar o povo de Israel de lá, de dentro da servidão em que eles estavam no Egito. E nós sabemos que Deus é poderoso o suficiente para que uma só atitude, uma só palavra de Deus, dele, ele pudesse ter tirado o povo. Não é assim? Deus não tinha poder para falar, agora acabou. Vou matar todo mundo, ou vou confundir todo mundo, fazer alguma coisa e Israel vai sair. Mas não poucas vezes nós, filhos de Deus, precisamos
de um passo a passo da parte de Deus para que a gente consiga entender e aprender o que Deus está fazendo. E na maioria das vezes, se Deus fosse imediato no uso das suas atribuições, do seu próprio poder, nós ficaríamos aquém daquilo que precisamos aprender. É por isso que lá no Novo Testamento a gente vai entender na pena do apóstolo Paulo que as tribulações, o sofrimento, as dificuldades que nós passamos são úteis para nós. E se Deus nos poupasse delas, nós teríamos mais dificuldade e talvez nem mesmo aprendêssemos o que era necessário. Há uns 15 dias atrás, eu estava lendo de novo, já tinha lido isso há muito tempo atrás, mas estava lendo de novo que na Alemanha o povo faz parquinho nas praças, que nem aqui no Brasil. Lá eu acho que eles ainda podem frequentar os parquinhos. Nas grandes cidades do Brasil isso já é delicado. Mas uma coisa é curiosa, quando os pedagogos e os arquitetos vão projetar os parquinhos para crianças pequenas, eles fazem isso com um grau calculado de periculosidade. A criança precisa cair, a criança precisa tropeçar, a criança precisa não aguentar. Esse grau de periculosidade é didático. Quando uma criança pequenininha cai, o cérebro da criança refaz cálculos. E aqueles cálculos vão ser úteis para o resto da vida. Para o seu equilíbrio, para a sua capacidade de crescimento. Dificuldade nos ajuda, mesmo que ela não seja agradável. Nenhuma dificuldade é agradável, mas ela é didática para nós. E aí, gente, nós estamos aqui diante de uma estrutura que o autor coloca para nós, em que as duas primeiras pragas vão acontecer, e nós que já lemos o resto da história sabemos que serão 10. Mas nós vamos hoje focar nas duas primeiras. Na passagem imediatamente anterior, que foi a que o presbítero Rafael pregou semana passada, nós temos a descrição de um sinal prévio da parte de Deus, dizendo: eu tenho poder, você é Arão e você é Moisés, vocês vão usar esse poder, então vão lá, vocês agora estão encorajados, vão fazer isso lá na presença de Faraó. É quando nós chegamos agora, porque aqui nós vamos ver a primeira praga acontecendo. As pragas ocorriam com um tempo, de começo, meio e fim. Ela não vinha e ficava para sempre. Ela tinha um prazo curto, que era para demonstrar o poder de Deus e, para além de demonstrar a Faraó, era para demonstrar aos hebreus que o Deus que os tiraria, os conduziria e os levaria até uma terra prometida era um Deus que de fato tinha poder. E aquilo naquele momento era particularmente importante porque aqueles hebreus tinham passado 400 anos como escravos, sem culto ao Deus verdadeiro. Tudo o que eles sabiam de Deus era o que uma geração tinha passado para outra. E muita coisa tinha se perdido. Prova disso, quando eles saíram da escravidão, acharam que Moisés estava demorando muito, o que eles fizeram lá no pé do monte? Hein? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles eram extremamente maus também. Além disso, eles não sabiam quem era Deus. Eles sabiam que um tal de Moisés tinha aparecido, ele era meio gago, sei lá, meio que, apareceu com o irmão dele, um tal de Arão. Eles sabiam quem era Arão, mas não sabiam quem era Moisés. E Moisés chega dizendo: Deus me mandou. 400 anos sem saber quem era Deus, agora, puxa vida, o sujeito que disse que Deus fala com ele, sumiu, subiu o morro, estão a barulheira, tremendo. O que a gente vai fazer? Vamos adorar a Deus. Quem é Deus? Não sei, vamos fazer um bezerro. Deu para vocês entenderem? Eles não sabiam quem era Deus, eles não tinham conhecimento. Deus precisava se revelar e dizer: eu sou Deus. Eu sou aquele que gerou Abraão, Isaque e Jacó e os chamou. Eu sou aquele que vai tirar vocês com mão forte, eu tenho poder para isso. E foi por isso que Deus fez tudo isso acontecer. Deus está direcionando agora o seu primeiro golpe contra Faraó. E ele não poderia começar com algo mais crítico para aquele povo do que tirando a sua água. Numa região semidesértica, tirando o delta do Nilo e a convergência das laterais do rio Nilo, era tudo meio deserto.
seus benefícios, inclusive de sobrevida durante alguns poucos dias, foram subtraídos, eles ficaram sem. E Moisés aqui, nesse texto, vai nos apresentar uma estrutura na qual ele vai nos demonstrar que o poder soberano de Deus vai numa espiral crescente do texto daqui por diante, porque Deus vai ampliando a demonstração do seu poder. Ele começa com água, vai para rã. Mas você imagina não ter para onde olhar, porque você está vendo rã para tudo quanto é lado. Não dá nem conta de comer aquilo tudo. Mas a partir de agora, Moisés vai nos mostrar que houve um padrão nessa história. E o padrão era: Deus ordena, Moisés e Arão executam, a praga acontece, os magos imitam, às vezes parcialmente, e Faraó endurece o seu coração. Essa metodologia vai se repetir até a 10ª praga. E por 10 vezes isso aconteceu com Faraó e ele manteve o seu coração endurecido. Aquela praga das águas transformadas em sangue revelou a autoridade de Yahvé, o Deus dos hebreus, sobre o Nilo, o rio que sustentava a vida do Egito. É como se Deus dissesse: se eu tocar, vocês nem vivem mais. Ainda que isso tenha uma aparência óbvia, né, com aquelas divindades sobre as quais eu falei, que eu disse que eu não vou ficar falando sobre elas, não que isso seja irrelevante, mas nós não temos tempo para nos aprofundar em elementos que, na verdade, são periféricos, porque a Bíblia nem fala disso. São interpretações que nós temos. Nós não podemos perder de vista que o propósito declarado, aquilo que de fato a Bíblia fala, é o reconhecimento da identidade do Deus dos hebreus. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu tenho poder, eu faço e eu faço como eu quiser. Deus é plenamente soberano e ele está se mostrando. Ele está dizendo para o Egito, que era uma nação totalmente pagã, mas ele também está dizendo para os hebreus, que eram parte da família da aliança, embora naquele momento, com a sua religiosidade embaçada por causa do seu tempo de escravidão. A ênfase que Moisés está dando aqui no seu texto é de que Deus está agindo para libertar o seu povo e, ao mesmo tempo, para dizer, como nós lemos lá em 7,17, que se saiba que Ele é o único Deus. Não precisa existir um panteão de deuses, porque um só Deus, todo-poderoso e verdadeiro, Ele vale mais do que todos os outros. Não há ninguém como o Senhor, Deus de Israel. Ele vai falar no capítulo 8, versículo 10. E é curioso que vocês viram que os magos imitaram. Vocês viram? Imitaram na produção de sangue nas águas, imitaram na aparição de rãs, mas nenhum deles conseguiu interromper o fluxo do poder de Deus. Fica aqui uma primeira lição e uma aplicação para nós. Há coisas que nós recebemos, percebemos e tocamos e chegamos perto e às vezes até nos enganamos muitas vezes, pensando que são coisas legítimas de Deus. Porque, por vezes, o inimigo imita muito bem as coisas. E, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados quando eles aparecessem como anjos de luz. No entanto, quando Deus estabelece uma verdade, uma rota de sucessões, o inimigo, mesmo que tenha habilidade para imitar algumas coisas de Deus, ele jamais terá habilidade, poder ou condição de interromper o fluxo das coisas de Deus. Se Deus estabeleceu uma disciplina, não há nada que o inimigo possa fazer para aliviar a disciplina. Do outro lado, se Deus estabeleceu uma bênção, não há nada que o inimigo possa fazer para interromper a bênção expedida por ordem de Deus. O inimigo copia, mas ele não é capaz de interferir nos planos soberanos de Deus. Amém, queridos?
E vamos seguindo, porque chega a segunda praga. A praga das rãs revelou a superioridade de Yahvé sobre outras formas de pensar, inclusive sobre outras divindades. Uma em particular, que tinha lá a cabeça de rã, de sapo. E vai produzir o primeiro ciclo em que Deus fala com Faraó e Faraó tem liberdade de dizer sim ou não. E aqui é interessante, porque nós tínhamos visto lá atrás que Deus é aquele mesmo Deus que, tendo dado ordem, endurece o coração de Faraó. Mas chega uma hora que a bola vai para o pé de Faraó. E agora, o que você vai fazer? Não, eu não quero deixar ir. E aqui nós vamos ver claramente mais uma doutrina muito importante para nós, que é a doutrina que nos ensina que Deus faz determinadas coisas, Deus graciosamente derrama sobre nós determinadas coisas, mas é da nossa competência sermos totalmente responsáveis pelo que nós fazemos. E se por um lado havia o endurecimento do coração de Faraó, por outro lado havia a rejeição pessoal do próprio Faraó em seguir a ordem de Deus. Deu para entender? Daquela primeira vez, na praga das águas, que tinham se tornado sangue, Deus tinha mandado que Moisés e Arão se encontrassem pela manhã. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, tinha hora marcada. Vão se encontrar de manhã na beira do rio e vão conversar com o Faraó. Alguns estudiosos ficam se perguntando o que Faraó fazia, porque devia ser algo sistemático. Né? Ele estava de manhã na beira do rio. O que era isso? Não sei se ele ia caminhar, não sei se ele tinha o hábito do pessoal mais saudável, né? Ia caminhar na beira do rio. Não sei se ele ia pescar de manhã cedo. Alguma coisa ele fazia na beira do rio, porque era algo metódico. E Deus disse para Moisés e Arão, vão se encontrar com ele na beira do rio de manhã e conversem com ele, digam que o Senhor está mandando que ele faça determinadas coisas, soltar, liberar o seu povo. Da segunda vez, Deus não fala mais isso, Deus simplesmente diz, vá falar com Faraó. Se por um lado Deus havia dito que endureceria o coração de Faraó, as sucessivas menções de Faraó não deixar o povo sair, complementam aquilo que eu acabei de falar para vocês. Capítulo 9, capítulo 10, vai acontecer a mesma coisa. E tudo isso parece sugerir que, ao se comportar teimosamente dessa forma, Faraó simplesmente estava absorvendo para si o peso da mão de Deus. O que a gente sabe que vai se desdobrar lá na frente. Meus irmãos, nós somos responsáveis por nossos atos. Somos totalmente responsáveis pelo que fazemos. Nós cremos em Deus, andamos com Deus, consultamos Deus, mas aquilo que nós fazemos é da nossa inteira responsabilidade. Eu nasci num lar evangélico. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi o sujeito fazendo o que não deveria, caindo no meio do caminho e dizendo, foi o inimigo que me forçou. O inimigo não força você a pecar. Preste atenção no que eu estou falando. Satanás não tem poder para fazer você pecar. Ele tem todo o poder de tentar você, de ficar ao seu redor oferecendo coisas que sejam chamativas para o seu próprio coração pecaminoso. E tenha certeza que ele vai oferecer a você aquilo que o seu coração já tende a fazer. Se você é ganancioso, ele vai oferecer meios fáceis para você ter dinheiro. Espúrios, ilegais, ilícitos, pecaminosos. É por isso que muita gente cai em busca de poder nas relações sexuais ilícitas. O seu coração já pendia por aquilo. O inimigo facilitou o caminho e o sujeito caiu. Não adianta apontar para Satanás e dizer, ele me fez cair. Não. Cada um cai por sua própria concupiscência. Isso faz parte do nosso caminho de responsabilidade perante Deus. Nós somos responsáveis diante dele. Aqui nesse texto, o propósito de Moisés é demonstrar
que Deus, sendo totalmente soberano, poderoso, sobre todas as formas, sobre todos os deuses, sobre todas as questões que o cercavam e que cercavam aqueles atos, é um Deus totalmente grandioso, embora fosse gracioso, mas ele é totalmente justo naquilo que promulga. Nas passagens que teremos depois, serão os próximos sermões, a partir do versículo 16, nós paramos hoje no 15, nós vamos ser apresentados às próximas pragas. Não são boas. Eu falei que é uma espiral crescente. Agora vem uma praga de piolho. Depois vem uma praga de mosca. Você tem 3 moscas na sua cozinha, você já está quase morrendo. Você imagina uma praga de mosca, você tem uma nuvem dentro, sabe, cercando você, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em tudo quanto é lugar, você vê mosca. É uma praga, não é só um enxamezinho de mosca porque tem alguma coisa ali que chamou a atenção das moscas. É uma praga, é um enxame que você não consegue mais nem andar. Você fica batendo em mosca para tudo quanto é lado. E você imagina, antes dessa praga de mosca, uma praga de piolho. A partir das pragas de piolhos e moscas vai acontecer uma coisa interessante. Porque os magos não vão mais conseguir imitar o poder de Deus. Isso aconteceu nas 2 primeiras. Eles conseguiam imitar, mas não conseguiam bloquear o poder de Deus. A partir da 3ª praga, eles não conseguem mais nem imitar. É Deus dizendo: vejam que o meu poder está se mostrando cada vez mais intenso e maior. Vocês não podem fazer nada perto de mim. A distinção entre Israel e Egito começa naquele momento, no meio das pragas. E às vezes é no meio da dificuldade, é no meio do sofrimento que Deus distingue o seu povo de quem não é o seu povo. É pela forma como nós enfrentamos, é pela forma como nós somos sucessivamente livrados que Deus mostra: este é meu, este não é meu. Amém, queridos? Vamos concluir e vamos aplicar. As 2 primeiras pragas nos mostram categoricamente a relação entre tudo isso que a gente leu e com o evangelho da salvação do Senhor. E você pode dizer assim: mas eu não vi, mas está aqui. Eu estou preparando um outro sermão que eu vou pregar lá em Imperatriz. Eu estou indo amanhã para Imperatriz, um curso tal, e sexta-feira eu vou pregar lá antes do encerramento. E eu preparei um sermão no finalzinho de Amós, quando o Senhor vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Você fala assim: meu Deus, não tem nada a ver com o evangelho? Tem. Depois eu prego esse sermão para vocês. Mas ali quer dizer o seguinte: quando Deus restaura o tabernáculo caído de Davi, o Messias vai ter o caminho preparado. Assim também aqui no meio dessas pragas, Deus julga o pecado e a rebelião que se levantam contra a sua santidade. A dureza do coração de Faraó em todos esses episódios prefigura a dureza do coração humano que se recusa a ouvir o chamado eficaz de Deus. A eficiência da salvação é para todos, embora a eficácia seja para aqueles que foram chamados. Mas o fato é que nós, como seres humanos, recusamos o chamado do Senhor. É da nossa natureza não ouvir Deus dizendo: passa para o lado de cá e seja santo, siga-me. É da nossa natureza morta nos nossos delitos e pecados não querer ouvir esse chamado de Deus. Somos rebeldes, inevitavelmente rebeldes. No entanto, essas pragas também servem como uma espécie de resgate. Elas servem como o elemento resgatador que vai livrá-los. A cada praga que Deus enviava, eles estavam mais próximos do resgate final, ou seja, da libertação, a fim de poderem sair do Egito. Tudo isso aponta para o resgate maior que foi realizado por Jesus Cristo, também derramando o seu sangue. E aqui eu não quero ser alegórico, mas assim como
todo esse processo começa com o sangue aparecendo nas águas, há também a menção direta do sangue do Senhor sendo derramado. Como eu falei, não quero ser alegórico, não existe uma aplicação direta, é uma metáfora que nós podemos ver no texto bíblico. Foi aí que ele nos libertou. E o nosso sofrimento cede lugar por causa desse Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, que foi crucificado, está lá em 1 Coríntios 5:7, que é o único meio pelo qual crentes no Senhor são libertados, postos em liberdade, na liberdade da escravidão, do pecado e do mundo, da carne, de tudo que se opõe ao Senhor. São libertados, livrados da condenação justa de um juízo vindouro. E a partir daí somos livres. Livres para o Senhor, livres para adorar. É por isso que, por Deus, Jesus Cristo nos libertou do poder das trevas. O Pai nos libertou em Jesus Cristo do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, dos nossos pecados. Paulo fala isso quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1. A intercessão de Moisés, mesmo que tenha sido uma intercessão limitada, é claro, ele era homem como nós, aponta para aquela intercessão perfeita que depois será feita por Jesus Cristo e que nós ainda professamos no credo, por exemplo, dizendo que ele está à direita de Deus Pai, e nós sabemos que ali ele intercede por nós. Paulo vai nos dizer lá em Romanos 8:34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui nós temos uma relação também direta com Hebreus capítulo 7, versículo 25, em que nós lemos que somente Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tudo o que aconteceu naqueles episódios em que Deus mostrava o seu poder para livrar o seu povo, aponta para a obra da redenção. Ali havia uma prefiguração do que o Senhor viria fazer por nós e que já fez. Amém? Vamos falar um pouquinho da soberania de Deus. Eu falei a palavra soberania algumas vezes. O fato é que Deus é supremo sobre todas as coisas, ele é soberano, ele está acima, ele tem o governo de todas as coisas. Nenhuma autoridade, nenhum ídolo, nenhum ser criado, nem neste mundo natural, nem no mundo transcendente, metafísico, espiritual, pode frustrar os planos de Deus. Nada. Não existe uma guerra entre Deus e Satanás. Quem é Satanás para guerrear contra Deus? Ele é criatura, ele não é criador. Não há nada criado que possa se arvorar o direito de lutar contra Deus. Não existe isso. O capítulo 7, que nós lemos ali no finalzinho da primeira praga, termina com uma imagem patética dos servos de Faraó cavando desesperadamente para achar um pouco de água para sobreviver. Água ainda não contaminada pelo sangue. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Está no finalzinho do capítulo 7. A confiança egípcia em suas próprias forças, a confiança deles nos seus ídolos, nos seus deuses falsos, ilustra para nós que existem ídolos modernos que estão ao nosso redor e talvez no nosso coração. Que não tem cara de rã, nem tem cara de nada que vai dominar os rios. São ídolos sutis, como fama, abundância de recursos, sem estarmos com o coração pronto para isso, poder. Tudo isso pode fazer com que as pessoas se tornem impotentes ao invés de alcançarem o que querem.
porque elas vão tentar fazer isso na força do seu próprio braço. E não é assim que Deus nos chama. Como qualquer ídolo, essas coisas não interagem, não falam, não ouvem. Duvido que se você abrir aí sua carteira, né, aquelas suas 8 ou 10 notas de 100 que você carrega, duvido se você perguntar alguma coisa para elas, elas vão responder a você. Você que tem uma conta gorda de bitcoins, duvido que se você entrar lá e falar, fala comigo, Bitcoin, ele não vai falar com você. Você alcançou uma gerência plena, uma direção, você é CEO de alguma coisa, seu cargo não vai responder nada a você. A sua cadeira de couro no seu escritório não vai lhe responder nada. Essas coisas são lícitas, são boas e são agradáveis quando o nosso coração não está preso a elas. Porque o dia que o nosso coração se prende a elas, elas se tornam nossos ídolos. Essas coisas são sutis e devemos cuidar do nosso coração diante delas. Essas coisas não falam, não ouvem, não cheiram, não andam e se tornam semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115. Nós precisamos afastar o nosso coração dessas coisas se o nosso coração estiver de fato pendido a se agarrar a elas. Lembrem-se que a Bíblia nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas hein? O amor ao dinheiro. Eu espero que essa igreja aqui tenha gente muito próspera financeiramente. Espero mesmo. Mas nunca ame o seu dinheiro. Que ele seja o seu servo e não você o dele. E assim com essas outras coisas todas. Se a gente amar essas coisas, a gente vai ficar que nem esses egípcios na beira do rio, cavando para achar um pouquinho de água, porque o nosso coração vai ser sequioso. Amém, queridos? Mais uma aplicação sobre a dureza do nosso coração. O exemplo de Faraó adverte sobre os perigos da rebelião contra Deus. Esse é o nosso problema, rebelião contra Deus. E a gente se rebela contra Deus pelas influências externas do inimigo ou pela indiferença e indolência do nosso próprio coração. Ou vem de fora ou vem de dentro. Deus prometeu o julgamento e a derrota de todos os deuses falsos, inclusive esses que brotam no nosso coração. E assim como Deus puniu os egípcios por causa da sua idolatria, Deus punirá os incrédulos ao final de tudo, no fim da história. Nós que trabalhamos com Apocalipse o ano passado, nós vimos que no final do plano de Deus, ele ainda oferece algumas últimas oportunidades. Não sei se vocês estão lembrados disso. Ainda temos oportunidade. E o nosso coração deve ser responsável e responder da maneira certa. Deus prometeu que a sua guerra invisível, ou seja, a sua manifestação invisível contra todas as forças nefastas que nos levam a pecar, nos conduzem, nos dão o parâmetro do pecado, nos dão o desejo pelo pecado, vai terminar com a derrota de todos os deuses falsos. E qualquer Deus que não seja o Deus da Escritura é um Deus falso. Naquelas imagens do juízo de Deus, que nós vemos principalmente na literatura apocalíptica da Bíblia, nós vemos que assim como Deus puniu os egípcios pela sua adoração a falsos deuses, ele também pretende e vai punir todos aqueles que se manifestarem contra ele ao longo da história da redenção. Nós estamos diante do final de tudo. E a nossa resposta deve ser consoante a ordem de Deus e não consoante o nosso coração. Amém? Tem alguém crente aí, né? Deus age para libertar. Deus trabalha em nosso favor.
Deus trabalha para livrar o nosso coração. E mesmo nós que somos cristãos, ainda temos coisas na nossa vida que precisam ser liberadas, não com efeito da salvação, isso o Senhor já fez por nós, mas com efeito da nossa carreira de fé, a nossa espiritualidade. Todo ser humano é escravo natural do pecado, está indo em direção à morte eterna, até o momento em que ele é libertado poderosamente pela ação unidirecional do próprio Deus. E quem opera isso em nosso favor é Jesus Cristo, a fim de nós sermos libertos de tudo aquilo que nos prende. Isso só é possível se a verdade de Deus encher o coração de todo aquele que ainda não pensa como um filho de Deus, a tal ponto que ele tenha a transformação da sua vida e faça uma convergência, uma conversão na sua trajetória. E se ele ir em direção a essa morte eterna, que ele converta a sua trajetória e passe a ir em direção à vida eterna. Jesus, uma certa vez, disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está lá em João 8, 31 e 32. Nenhum Deus do Egito seria capaz de suportar o poder de Deus, e nenhum Deus do Egito, mesmo que verdadeiro fosse, teria poder para libertar aqueles que estavam cativos. Porque a intenção de qualquer princípio que não seja o Deus verdadeiro é a apreensão, é a condenação, é a limitação da liberdade do próprio ser humano. O melhor a fazer é conhecer a verdade, apegar-se a ela e ser verdadeiramente livre. É o melhor a fazer. Isso intelectualmente falando. A nossa cognição nos mostra, isso é o melhor a fazer. Espiritualmente falando, você precisa que Deus chame você. E se o seu coração, numa noite como essa, tem algumas interrogações a respeito de como você está na sua relação com Deus, essa é a hora de dizer: eu acho que o Senhor está falando comigo. Porque isso é o melhor que você vai ouvir de Deus, a palavra aberta e alguém explicando para você. Amém? Só faltam duas. Não existe poder fora de Deus. Nós temos arremedos de poder, mas não existe nenhum poder na criação que não seja subsidiário do poder de Deus. O que quer dizer? Que tudo aquilo que tem poder, só tem poder porque Deus deu poder. E não há nenhum poder que seja subsidiário de um outro poder que não seja o poder de Deus. O que quer dizer? Que nenhum poder na estrutura da criação consegue dar poder a outra coisa qualquer. Todo o escalonamento do poder e da autoridade que existem no âmbito da criação procedem de Deus, da sua autorização, da sua soberana vontade, dos seus decretos, que são perfeitos. Só Ele sabe por que fez isso. Nós vemos que aqueles magos conseguiam copiar, conseguiam imitar as coisas de Deus. Eles conseguiam fazer algo fantástico. E é fantástico que uma pessoa como eu e como você possa esticar uma vareta, um bordão, e a água onde aquilo toca vira um sangue. Isso é fantástico, não é? Não é à toa que a gente gosta de ver show de mágica, que a gente não entende como é que está sendo feito e a gente fica ali extasiado. É fantástico que alguém, ser humano como eu e como você, possa esticar ali novamente seu bordão e aparecerem rãs se multiplicando. O que não é fantástico é que o problema de Faraó não era criar sangue ou criar rãs. O problema de Faraó era interromper o sangue, interromper as rãs. Se a gente apenas ler o texto sem pensar sobre o texto,
a gente vai achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Era o contrário. O poder dos magos de Faraó tinha que ter feito o seguinte: magos, venham aqui, que esses dois pés rapados dos hebreus vieram aqui e transformaram tudo em sangue. Qual era o poder que eles tinham que ter em mãos? Interromper e reverter o milagre de Deus. Não é verdade? Vocês entenderam o que eu falei? Mas isso eles não conseguem fazer. Eles só conseguem imitar. Eles não conseguem fazer, porque eles não têm poder. Eles têm limitações nas suas ações. E o poder que aparentemente eles têm é o poder que Deus permitiu que eles demonstrassem naquele lugar. Isso acabou? Não. Isso pode acontecer hoje. Eu me lembro de ter lido de um pastor sul-coreano que começou uma igreja no final da Guerra das Coreias. E eu me lembro que eu li no texto dele, não estou aqui fazendo o juízo de valor da teologia dele, por isso que eu nem mencionei o nome, mas eu me lembro de ele relatar no seu texto dizendo: aqui na Coreia do Sul, a enorme maioria da população é budista. Hoje isso está diferente, mas eu estou falando dos anos 50. Se a pessoa entrar doente, ele citou o câncer no texto, se a pessoa entrar doente com câncer na nossa igreja e não for curada, essa pessoa vai entrar num templo budista e pode ser curada. O poder imitatório continua. Isso que nós vemos aqui vai ser visto até o final, porque lembrem-se que nós já pregamos e estudamos o Apocalipse. Se tem uma coisa que acontece no Apocalipse antes do final de tudo, são os atos de grandes imitações de poder, a fim de confundir aqueles que estão no final da história da redenção. Tudo que ele faz é copiar. Ele copia religiões. Ele tem alguns movimentos religiosos que parecem cristãos. Ele imita igrejas cristãs. Ele imita doutrinas cristãs. Ele imita culturas. Ele imita ritos. Muitas dessas coisas são cópias até bem feitas, embora muitas sejam cópias mal feitas. Mas tudo para enganar o coração daquele que de forma incauta se lança nessas expressões dele. E finalmente, quando a gente conhece Deus, a gente se submete a Ele. O conhecimento de Deus gera submissão a Deus. O objetivo de Deus ao enviar as pragas era que Faraó e o Egito soubessem que não há Deus como o Senhor. Isso é repetido aqui no texto. Sofrimentos na vida, obstruções de planos, enfermidades, lutas intensas, aflições, traições, malignidades, o que mais você quiser aí. Tudo isso pode representar a oportunidade de conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Nós não o conhecemos pela explosão dos bons negócios? Não necessariamente. Nós não o conhecemos necessariamente pela iluminação intelectual. Agora que eu sou crente, parece que eu tomei Ritalina. Não. Quem disse isso? Nós não conhecemos Deus pela simples boa convivência com as pessoas. Isso é muito bom, eu estou falando de coisas boas, mas elas não necessariamente nos apontam para Deus. Agora, a própria palavra de Deus nos adverte que no meio das dificuldades nós somos provados, e uma vez sendo provados e passando por tudo isso, nós seremos aprovados. E aí sim a nossa vida muda. Aqui nesse caso, nós vemos Arão e Moisés falando para Faraó e ele dizendo: não, eu até estou ouvindo vocês, mas eu não quero isso não.
A submissão verdadeira está atrelada ao verdadeiro conhecimento do ser de Deus, não ao conhecimento apenas intelectual, cognitivo, mas àquele conhecimento que desce da mente e se aloja no coração da gente. É por isso que, e aqui eu encerro com esse trecho do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, quando ele fala assim: não vivam, prestem atenção nisso, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos inclinar nossa fronte?